Olá, bem-vindos a mais um episódio do LabourCast. Hoje vamos falar sobre um tema que parece simples, mas que é fonte constante de litígios. O acréscimo excepcional de atividade como motivo justificativo para celebrar contratos de trabalho a termo. Entre os fundamentos possíveis, o artigo 140, número 2, a linha F, menciona o acréscimo excepcional de atividade da empresa, mas o que é, afinal, um acréscimo excepcional? Em que casos os tribunais têm aceitado ou rejeitado esta justificação? Esta formulação, antes de mais, mostra três ideias-chave: acréscimo de atividade, ou seja, um aumento do volume de trabalho; excepcionalidade, ou seja, algo que excede o normal funcionamento da empresa; e temporalidade, uma duração limitada e transitória. Por vezes, há picos inesperados de trabalho, por exemplo, uma encomenda extraordinária, um projeto temporário, uma campanha comercial de curta duração e que a empresa, por razões objetivas, precisa de reforçar a equipa por um período limitado. Mas será que isto se enquadra naquilo que é o acréscimo excepcional de atividade da empresa? Não basta alegar que há um aumento de trabalho, de forma vaga. É necessário descrever no contrato de trabalho a termo quais são os factos e as circunstâncias concretas que permitem aferir o aumento do volume de trabalho, em que medida excede o normal funcionamento de uma empresa e qual o âmbito temporal relevante. Assim sendo, vamos agora decompor os requisitos que a lei, a jurisprudência e a doutrina identificam como essenciais para que a contratação a termo seja válida, especialmente quando se invoca um acréscimo excepcional de atividade. Quanto aos requisitos materiais, do ponto de vista material, a empresa tem de conseguir demonstrar que existe uma necessidade temporária e que essa necessidade é objetivamente definida pelo período estritamente necessário à satisfação dessas necessidades. Não basta alegar que há mais trabalho ou que a produção aumentou. É preciso concretizar os factos. O que aconteceu, em que setor, durante quanto tempo e por que razão essa necessidade não é permanente. Só assim se pode cumprir o disposto no artigo 140, número 1. Que exige que a contratação a termo se destine à satisfação de necessidades temporárias objetivamente definidas e apenas pelo período estritamente necessário, tal como o disposto no artigo 141, número 2, que impõe que o dever de a indicação do motivo justificativo do termo tenha de ser feita com menção expressa dos factos que a integram. O acréscimo excepcional de atividade da empresa deve, portanto, ter base num pico que rompe com o nível médio de atividade e que não se repete ciclicamente ou sazonalmente todos os anos. Se for sazonal, existem outros motivos justificativos. Por exemplo, uma empresa de confecções no Natal que tem sempre mais encomendas, isto é um pico sazonal, previsível e não excepcional. Mas e se essa empresa recebe uma encomenda extraordinária para fornecer uniformes a um grande evento internacional, com prazo apertado e volume acima do habitual? Aí poderemos estar perante um verdadeiro acréscimo excepcional. Quanto aos requisitos formais, que são o do conteúdo do contrato, o contrato tem de ser feito por escrito e deve conter todos os elementos essenciais, sendo um dos mais importantes o motivo justificativo, com menção expressa e concretização dos factos que o fundamentam. Este ponto é crucial. O trabalhador e, no limite, um tribunal deve conseguir retirar do contrato de trabalho o termo, os motivos justificativos, o prazo de duração e a relação entre os motivos e a duração do prazo. Além disso, e muito importante, o ónus da prova recai sobre o empregador. Cabe-lhe demonstrar que, no momento da celebração do contrato e das suas renovações, caso existam, que existiam as condições que justificavam a celebração a termo. Se o motivo for genérico, impreciso ou não corresponder à realidade, por exemplo, se invocar um acréscimo excepcional que afinal é uma situação habitual da empresa, o contrato é considerado sem termo desde o início. Vejamos agora alguns casos decididos pelos nossos tribunais. Neste primeiro caso, o contrato indicava apenas que o trabalhador fora admitido para colmatar necessidades temporárias decorrente de um acréscimo excepcional de atividade de produção, nomeadamente umas encomendas de exportação para Espanha, Bélgica, Angola, Inglaterra e França. O tribunal entendeu que esta formulação era genérica e insuficiente, porque se limitava a repetir a expressão legal sem indicar factos concretos, como o tipo de acréscimo, a sua origem, a duração previsível ou a razão pela qual o contrato foi celebrado por 6 meses. Assim, o Supremo Tribunal de Justiça declarou que o contrato em causa devia ser convertido em contrato sem termo e que a cessação por caducidade constituía um despedimento ilícito. Quanto ao segundo caso, o segundo caso envolveu um trabalhador contratado pela empresa para desempenhar as funções num contexto de um acréscimo temporário de atividade. De modo a justificar a contratação a termo, a companhia aérea em caso alegou que o lançamento de novas rotas teria por base estudos de mercado e que se iniciaria com um período de experiência, uma vez que as expectativas poderiam não concretizar, como muitas vezes não se concretizam, dependendo sempre do grau de adesão dos passageiros e de fatores externos. Assim, a empregadora justificou o termo com a provável necessidade de atender a um aumento transitório de chamadas e pedidos relacionados com a abertura de novos destinos. Contudo, o tribunal veio a concluir que esta justificação, além de insuficiente e genérica, não estabelecia a necessária relação entre o motivo indicado e o prazo estipulado. O tribunal recordou que
O contrato de trabalho a termo só pode ser celebrado para satisfazer as necessidades temporárias da empresa e pelo período estritamente necessário a essa satisfação. Mais ainda, a lei exige que o contrato contenha a menção expressa dos factos concretos que justificam o termo e que estes estejam devidamente relacionados com a duração. Perante esta ausência de fundamentação concreta, o Tribunal considerou nula a cláusula que fixava o termo do contrato, considerando que o vínculo entre o trabalhador e a empresa era, desde o início, um contrato sem termo. Quanto ao terceiro caso, o terceiro caso é paradigmático, porque admite a fundamentação de uma situação de acréscimo excepcional de atividade com base na produção automóvel. O lançamento de um novo modelo de veículo implicou um aumento significativo e temporário das necessidades de mão de obra. Para dar resposta a este pico de produção, que incluía trabalhos preparatórios e formação profissional dos trabalhadores, a empresa celebrou contratos de trabalho a termo certo. Verificou-se que, embora fosse possível estimar a necessidade de trabalhadores para o início da produção, o decréscimo posterior da atividade não podia ser previsto com exatidão, pois dependia de fatores não controláveis, como pedidos de clientes e flutuações do mercado automóvel. A linha de montagem produzia simultaneamente diversos modelos e a mão de obra inicial era superior à necessária para uma produção estável, justificando a transitoriedade do vínculo. A jurisprudência considerou que a cláusula de motivação do termo, ao relacionar expressamente a necessidade excepcional com a duração limitada do contrato, atendendo ao caráter temporário e delimitado do aumento de atividade, cumpria com os requisitos legais aplicáveis. Em suma, a jurisprudência é muito exigente com o dever de fundamentação de uma necessidade temporária baseada em acréscimo excepcional de atividade. Salvo melhor opinião, o empregador deve avaliar caso a caso se existe uma necessidade temporária. Se for uma necessidade temporária, deve avaliar qual é o fundamento que melhor se adequa à situação concreta e não recorrer, por regra, de forma quase automática, ao acréscimo excepcional da atividade. Deve definir um prazo de duração inicial e estabelecer a relação entre o motivo e esse prazo. E, se for uma necessidade permanente, deve avaliar outras opções, nomeadamente a contratação a termo com fundamento em políticas de emprego ou de redução do risco empresarial. Caso contrário, correrá sérios riscos de conversão em contrato de trabalho sem termo ou por tempo indeterminado, naturalmente com as consequências devidas, nomeadamente eventuais despedimentos ilícitos. Este foi o episódio de hoje sobre o acréscimo excepcional de trabalho e a contratação a termo no direito do trabalho português. Se gostaram, partilhem e sigam o podcast e deixem sugestões de temas para os próximos episódios.